Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E hoje, pessoal, nossa aula de hoje será sobre eletromagnetismo, né? Vamos falar um pouquinho de indução eletromagnética e uma breve introdução à parte de ondas eletromagnéticas, ok? Que vai ser a segunda parte do nosso trabalho, no caso, a próxima etapa, ok? Nós já abordamos assuntos importantíssimos quando nós estávamos trabalhando de forma separada, vocês devem lembrar, né? Falamos dos conceitos de fenômenos elétricos, onde nós aprendemos sobre tensão, sobre corrente elétrica, sobre potência elétrica, de forma isolada. Depois tivemos uma aula específica sobre a parte de magnetismo, né? Onde nós falamos, né, dos fenômenos magnéticos, materiais magnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos e seus comportamentos. Falamos um pouquinho sobre bússola. E hoje, pessoal, quando a gente fala de eletromagnetismo, né, nós temos aqui a figura de duas pessoas importantíssimas, né, nesses estudos, que foi James Maxwell e Michael Faraday, né, que foram, entre outros, é claro, né, mas que tiveram um grande impacto nas definições dos fenômenos eletromagnéticos, né? Como que eles estavam relacionados, como que eles foram unificados. Joia? A partir desses estudos é que permitiu que um estava diretamente relacionado ao outro. Então, vamos lá. Vamos a uma breve história aqui, né? Sobre o que foi o eletromagnetismo, né? Vocês podem acompanhar. 1600, né, William Gilbert, né, estabeleceu ali os primeiros conhecimentos a respeito do magnetismo, os materiais magnéticos, aquele conceito que nós tivemos a oportunidade de falar um pouco em sala de aula, sobre atração e repulsão, né, polo norte, polo sul, né? Estabelecimento da questão que envolve o campo magnético da Terra, onde a gente faz uso da bússola para orientação, né? Uma breve recordada, lembre quando eu coloco a bússola na posição de leitura, eu vejo que a agulha fica alinhada com o norte, né, geográfico, mas representa, né, o sul magnético, porque norte e sul se atraem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Por volta de 1820, Hans Christian Ørsted verifica que corrente elétrica tem efeito na agulha da bússola. Lembra que eu falei desse experimento, né? Que aí começou a se perceber os fenômenos magnéticos associados aos fenômenos elétricos. Então, na presença de um circuito energizado, né, por exemplo, se eu tenho um condutor onde está passando corrente elétrica, eu consigo verificar a presença de um campo magnético, né? Isso hoje é largamente explorado em conceitos, por exemplo, de motores e geradores, né? Motores, eu tenho lá uma corrente elétrica, gera um campo magnético e eu faço um rotor funcionar, né? O gerador, o sentido contrário, eu tenho uma rotação, né, causada lá pela queda d'água, isso causa, né, usando um ímã, né, que já tem um ímã no meu gerador, e esse movimento, né, desse ímã acaba gerando energia elétrica, né? Nós falamos brevemente sobre isso. Tá? Então nós vamos explorar isso em alguns experimentos virtuais aqui também. Por volta de 1820 também, né, Ampère, né, conterrâneo, verifica que fios em paralelo conduzindo corrente elétrica produz forças entre si. Isso nós vamos falar de forças elétricas oportunamente, mas vocês já vão se preparando, né? Que existe a questão de forças elétricas quando eu tenho cargas elétricas, por exemplo, carga positiva e carga negativa, eu tenho uma atração entre elas através de uma força elétrica, né? Michael Faraday desenvolve conceitos de campo elétrico, né? Na presença de uma carga existe uma região, né, em torno dessa carga que se estabelece um campo elétrico, né? É algo que a gente não enxerga, pessoal, não se enxerga, mas é possível perceber a sua presença através de uma série de medições, né? Então, se eu tenho uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, eu tenho a presença de um campo elétrico como se fosse
meio que imaginar um campo gravitacional, né? Não é bem campo gravitacional, mas o campo gravitacional também a gente não enxerga, mas a gente percebe ele. O campo elétrico tem o mesmo correlação. E o que isso significa? Então, ele concluiu que corrente elétrica mais magnetismo, eu gero movimento, né? Um motor. Se eu tenho um movimento mais magnetismo, né? Lembra que eu falei da água fazendo girar, né? Uma turbina, e na presença de um campo magnético eu gero corrente elétrica, né? Por volta de 1860, Maxwell define e estabelece os princípios magnéticos, né? Os princípios matemáticos do eletromagnetismo, né? E aí nós vamos estudar a parte que envolve cálculos, né? Oportunamente. Joia, pessoal? Por favor, se tiver alguma dúvida, deixe um comentário para que a gente possa rever esses conceitos. Tá? Então vamos lá. Eletricidade e magnetismo são diferentes pilares do eletromagnetismo. Mas o que é importante? Eles estão diretamente relacionados. Lembra, eu falei sobre isso, né? Uma carga oscilante produz um campo magnético, né? E um campo magnético oscilante é capaz de mover cargas elétricas, né? Onde a gente percebe isso facilmente, por exemplo, na instalação elétrica de uma casa ou de qualquer instalação elétrica, onde eu tenho um circuito elétrico funcionando, eu tenho naquela região um campo magnético associado, né? E isso não se aplica somente a circuitos, né? Todo e qualquer material, né, sujeito a uma corrente elétrica também está sujeito à presença de um campo magnético. Um exemplo muito prático que a gente pode ver disso, por exemplo, são os eletroímãs, né? Os eletroímãs, né, são materiais assim chamados ferromagnéticos, né, que na presença da corrente elétrica que passa pelo aquele sistema, ele se transforma num ímã, né? Só que não é um ímã permanente, é um ímã temporário, né? Tanto é que quando eu desligo a corrente elétrica do meu sistema, ele simplesmente deixa de ser um ímã, né? Tanto é que ele é usado para içar grandes peças metálicas, basta ele encostar, liga a corrente elétrica, funciona como um ímã, iça, solta, desligando a corrente elétrica. Então, pessoal, o que é importante é vocês perceberem esse conceito. Como é que a gente visualiza, né? Porque aqui eu estou falando e mostrando um texto. Vamos aqui dar uma olhada no nosso exemplo, né? Por exemplo, a barra como uma barra de um ímã aqui, né? Percebam que eu tenho a orientação, né, das linhas de força do norte para o sul. Lembra quando a gente fez aquela questão, né? Ainda não é o laboratório que o Onstad fez, porque ele fez com corrente elétrica, mas nós vamos ver já já também. Mas percebam, pessoal, que a minha bússola ela tende a se orientar, né, na direção sul do ímã que está transitando aqui pelo espaço, né? Então, lembra quando a gente falou, se eu quiser saber quem que é norte e sul do meu ímã, porque ele vem, mas ele não vem dizendo que lado é o norte ou o sul. Eu posso usar uma bússola. Na direção que a agulha se orienta, né, seria o sul do meu sistema, né, ou do meu ímã. Perceberam? Então, pessoal, esse conceito é importante que vocês tenham clareza, né, para vocês poderem entender exatamente onde nós temos os limites do magnetismo e os limites da eletricidade e como que eles estão trabalhando em conjunto. Então, voltando aqui, vamos olhar novamente aqui, por exemplo, o eletroímã que eu mencionei ainda há pouco, né? Eu tenho aqui um condutor, né? Eu tenho um condutor, né, onde está sendo alimentado através dessa bateria, né? Coloquei ela aqui no máximo, né? Percebam que se eu diminuo a tensão, eu diminuo a corrente, logo o meu campo magnético se torna
é mais suave, né? Coloquei ela no máximo. Vamos colocar ela no máximo, eu percebo uma intensidade de corrente maior e uma intensidade de campo magnético maior. Lembra que a gente falou sobre isso? Na presença de um circuito energizado, eu tenho associado a ele um campo magnético. Então, um campo elétrico gera um campo magnético. E na presença de um campo magnético externo, né, que é o caso aqui desse sisteminha que eu estou mostrando para vocês, a bússola sofre deflexão. Está percebendo? Ela está reagindo ao campo magnético que eu estou criando a partir de uma corrente elétrica. Ok? Pessoal, por favor, não fiquem com dúvida, perguntem. Então aqui o que é importante é, eu tenho um circuito com uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica está diretamente associado também à criação de um campo magnético. E esse campo magnético reage, né, à presença da bússola. Porque a bússola, né, a agulha da bússola, nada mais é do que um ímã. Então, vocês percebem que há uma deflexão da agulha em função do campo magnético gerado pela corrente. Ok? Então vamos voltar aqui, senhores. Campo magnético por corrente elétrica. Foi exatamente isso que eu mostrei. Um campo magnético gerado pela presença de um circuito energizado, né? Esse exemplo aqui, né, esses desenhos que vocês estão vendo, fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Quando eu tenho a corrente elétrica, né, o sentido da corrente, e eu poder determinar qual que é o sentido também do meu campo magnético, que ele vai ser sempre circular, né, ao meu condutor. Então aqui, essa mãozinha que está mostrando aqui, senhores, é a chamada regra da mão direita, né, onde o seu dedão indica o sentido da corrente e os outros 4 dedos, né, determinam o sentido, né, do campo magnético. E o campo magnético sempre será perpendicular, senhores, ao campo elétrico, né, que é gerado pela corrente elétrica. Percebam, né, que eu tenho o sentido da corrente aqui para cima, né, inclinado ali um pouquinho, né, para a esquerda, e o meu campo magnético ele está ortogonal a esse sentido. Então, quando a gente está aqui olhando para o meu sistema, percebam, eu tenho uma região, né, de campo magnético que é gerado por uma corrente elétrica. Perfeito, senhores? Então vamos olhar aqui agora, vamos dar continuidade aqui para que vocês possam não somente visualizar aqui o que eu estou falando, mas também perceber usando o nosso aplicativo de simulação virtual, né? Então, eletromagnetos, né? Os eletromagnetos seriam os eletroímãs, né? Conforme eu já falei ainda há pouco, né? Como que a gente trabalha esse conceito, né, de eletroímã, né? O eletroímã nada mais é do que um material ferromagnético, aquele que sofre facilmente a orientação dos seus domínios magnéticos, conforme a gente viu na última aula, né? E ele tem a possibilidade daquele material se transformar num ímã, né? Não seria um ímã permanente, né? Diferente do óxido ferroso ou da magnetita, por exemplo, né? Então o eletroímã ele somente se torna um ímã na presença de uma corrente elétrica, né? Por exemplo, se eu tenho esse meu sistema aqui, né, e eu desligar, né, vamos zerar aqui, ó. Zerei o meu sistema, a energização do meu sistema. Perceberam que todo o campo magnético simplesmente deixou de existir, né? Se isso aqui pode ser encarado como um eletroímã, né, percebam que ao fazer isso, eu simplesmente deixei de transformar esse sistema aqui enrolado, né, essa mola, né, esse condutor enrolado, deixei de transformá-lo num ímã, né, e ele voltou à sua condição natural, como material ferromagnético. A partir do momento que eu aplico uma tensão no meu sistema, gera uma corrente elétrica, tenho a presença novamente
do ambiente totalmente magnetizado. Perfeito, senhores? Então, esses desenhos aqui mostram justamente isso, né? Vocês vão perceber que nós vamos falar de solenoide também, né? Solenoide podem ser até acionadores, né? Acionadores elétricos, né? Um exemplo prático disso, por exemplo, que pode ser aplicado campainhas, né? Campainhas, não aquelas de sonoras, mas aquelas antigas que faziam como se fosse um sino, né? Nada mais é do que um solenoide, né? Quando eu aperto o botão, eu gero uma corrente, há uma movimentação de um material, né, metálico, no caso um ímã, né? E depois eu troco o sentido da corrente, ele move no sentido contrário. Perceberam? Então, perceberam não, né? Vamos perceber isso virtualmente, né? Vamos aqui, ó, um solenoide. Tá vendo? Eu tenho aqui um sistema, né, uma bobina, né, no caso, um enrolamento aqui de um material condutor, né, e eu tenho um ímã que é um material magnético, nesse caso aqui, um material magnético natural. Então, se eu faço uma movimentação através, perceberam? Que o campo magnético do meu ímã, ele gera corrente elétrica no meu sistema. Então, quanto mais rápido eu fizer esse movimento, né, eu consigo gerar uma maior intensidade de corrente elétrica que faz a alimentação da minha lâmpada. Se eu paro, simplesmente eu não tenho corrente elétrica. Lembra quando a gente falou? Se eu tenho um campo magnético oscilante, que seria esse movimento, eu tenho corrente elétrica. Esse é o princípio de um solenoide, né? Então, o sentido contrário é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma corrente, né, alimentando aqui o meu sistema, né, se eu tenho uma corrente alimentando o meu sistema e coloco um ímã em movimento, né, eu posso ter um acionamento elétrico, por exemplo. Perfeito, senhores? Então, voltando. Corrente induzida, né? Corrente induzida. É exatamente o que a gente acabou de demonstrar, né? Através de um solenoide, né? Um campo magnético oscilante produzir corrente elétrica, né? Vamos voltar aqui para que vocês possam ver novamente, né? Então, quando eu tenho um campo magnético representado aqui pelo meu norte-sul da minha barrinha, né? Vermelho e cinza, se eu crio um processo oscilante através de uma bobina, né? Uma bobina nada mais é do que um fio condutor enrolado, né? Eu crio a oportunidade de gerar corrente elétrica, que faz com que a minha lâmpada acenda com uma determinada intensidade, né? Agora coloque isso de uma forma, essa oscilação, né? Por exemplo, de 60 Hz, né? 60 Hz seriam 60 ciclos por segundo. Isso se manteria contínuo, né? Você não perceberia que a lâmpada estaria piscando. Está perfeito até agora, senhores? Eu estou colocando essas simulações para que vocês possam compreender toda a parte de texto que eu coloquei, né? Versus o que acontece na realidade. Joia? Mas não fiquem com dúvidas, perguntem. Vamos agora fazer uma breve conclusão, só para que vocês possam compreender, né? Tudo que nós falamos até o momento, né? Mas nós vamos abordar na parte de ondas eletromagnéticas, mas para que vocês possam perceber os conceitos fundamentais do eletromagnetismo nessa fase inicial. Então vamos lá, vou fazer aqui, tem um acento a mais aqui, senhores, desconsidere, por favor. Então, um campo magnético oscilante produz um campo elétrico, né? Isso nós vimos através da nossa simulação. Um campo elétrico oscilante produz um campo magnético, que foi a simulação que nós fizemos, né, onde causamos a deflexão de uma bússola, que foi o experimento de Onstedt, ok? Campo elétrico e magnético produz forças nas cargas, né? Isso nós vamos estudar, que são forças elétricas, tá bom? E cargas elétricas aceleradas, né, uma carga elétrica acelerada produz ondas eletromagnéticas. Isso nós vamos ver também, senhores. Vai ser um capítulo exclusivo para isso, né? E o campo magnético e o campo elétrico
podem transportar energia, né? Onde que a gente vê isso, né? O transporte de energia, a gente vê exatamente nesse contexto, né? Por exemplo, eu tenho um campo magnético oscilante, eu faço o transporte de energia, onde eu faço a geração de corrente elétrica, né? Então, os circuitos elétricos de qualquer dispositivo eletrônico de hoje é baseado nesse conceito. Então, na presença de corrente elétrica, eu tenho um campo magnético. Na presença de campo magnético, eu tenho corrente elétrica. Isso é transporte de energia, né? Da forma, por exemplo, né, quando a gente fala de transformadores, né, transformadores são duas bobinas, né, e elas interagem entre si, uma gerando um campo magnético a partir de uma corrente, né, pode induzir, né, corrente num outro circuito cujo enrolamento de repente é mais espaçado. Exatamente como vocês estão vendo aqui, né? Tá vendo? Eu tenho um condutor, né, que tem um enrolamento menos espaçado, e eu tenho aqui um condutor com um espaçamento de enrolamento maior, né, mas totalmente passivo, né? Percebo que o outro é totalmente ativo, até porque eu tenho uma bateria associada a ele. Então, se eu faço uma movimentação, né, exatamente como nós fizemos com o solenoide, né, percebam que há um transporte de energia por campo magnético. Esse é um dos conceitos importantíssimos no transporte de energia, senhores. Tá? Que muita atenção com isso, né, porque a gente vai explorar isso bem em prova. Então, use esse simulador aqui da Universidade do Colorado para que vocês possam compreender cada item que eu falei para vocês. Se houver alguma dúvida, façam perguntas, né? Usem a nossa aula para que a gente possa tirar dúvidas específicas, né? Pessoal, para a última simulação de transporte de energia, né, nós temos aqui, né, um efeito semelhante ao que acontece numa usina hidrelétrica, né? Então, eu vou desligar aqui a água, percebam, né? Eu não tenho mais um campo magnético oscilante, logo, eu não tenho mais corrente elétrica no meu circuito associado, né? A bússola está simplesmente aqui para vocês perceberem a deflexão que ela sofre em função da presença norte e sul do campo magnético. Mas a parte mais importante é o princípio de geração aqui, né? Geração de energia elétrica, por exemplo, através de um campo magnético oscilante, conforme nós falamos logo no início da aula, né? Então, por exemplo, a queda d'água faz com que eu crie um campo magnético oscilante, e esse campo magnético oscilante gera corrente elétrica. Logo, gera um campo elétrico também. Por isso que um está relacionado ao outro. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe um comentário ou aproveite os nossos momentos em sala de aula para que a gente possa solucionar essas dúvidas. Ok, pessoal? Obrigado pelo momento e até a próxima aula.